E aí, tudo bem? Maurício Bonafé trazendo para você tudo sobre a narração esportiva na Escola de Narradores, hein? Você está curtindo? Tá legal? Hoje a gente vai falar de um conteúdo muito interessante, um conteúdo muito importante, certo? Então eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou falar para você. Vai anotando, pega um caderninho, você que está aqui no YouTube, vai anotando tudo que eu estou falando. Que é um conteúdo muito legal, muito interessante para você que quer ser narrador esportivo ou narradora esportiva, certo? Hoje nós temos aí muita gente querendo narrar, né? Então isso é bastante legal. Vamos fazer o seguinte, vamos falar dos esportes coletivos. Como é que a gente tem que narrar o esporte coletivo? O esporte coletivo é o que é mais transmitido na televisão, né? Nas web TVs, nos streams, enfim. O que é o esporte coletivo? Esporte que é praticado por mais de uma pessoa, né? No mesmo time, no mesmo grupo. Então, você tem o futebol, você tem o vôlei, você tem o basquete, você tem o handball, você tem o rugby, você tem o polo aquático, você tem o polo, aquele polo com cavalo, né? Você tem o polo a cavalo, você tem também o hóquei no gelo, o hóquei sobre a grama, você tem o futebol americano, você tem inúmeros esportes que são disputados de forma coletiva. Então, qual é a mecânica de uma transmissão do esporte coletivo? Primeiro que você tem que entender, vai anotando, hein? Vai escrevendo o que eu estou falando. Você tem que entender que todo esporte coletivo tem a sua mecânica. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua maneira de narrar. Mas algumas coisas, elas são inerentes a todos. Você pode usar a mesma maneira de narrar determinada situação do jogo para todos os esportes coletivos. Por exemplo, vamos pensar que você vai narrar um jogo de rugby. São 15 pessoas de cada lado, 15 jogadores de cada lado, mais técnico, reservas, juízes, enfim. Você tem que minimamente estudar esses atletas, minimamente, hein? Eu estou dizendo assim, minimamente estudar os atletas. Aí você vai ter que saber as regras do rugby. Tem o rugby union, tem o rugby seven, que são 7 de cada lado, também continua sendo esporte coletivo, né? Então, você tem que estudar tudo isso. Existem algumas peculiaridades nas regras de um rugby seven para um outro rugby, enfim. Vai estudando, vai pensando, vai analisando, pergunta para uma pessoa que conhece o esporte. Se você não tiver nenhuma pessoa, corre atrás. Hoje as redes sociais a gente pode ter contato com tanta gente, né? Tenta falar com algum jogador, com algum treinador, procura a pessoa, vai lá, conversa pessoalmente. Se não for possível, você pega as regras que tem, você tem como conseguir pela internet e depois pergunta para ela pelo WhatsApp ou pelo Messenger, enfim. Sempre tem uma maneira, mensagem direta no Instagram, sempre tem uma maneira de você conseguir falar com a pessoa. Depende de você correr atrás de falar. Então, você tem que saber lá, os 15 jogadores pelo menos, a posição de cada jogador, o que aquela posição, né, o jogador que está naquela posição tem que fazer, quais são as atribuições, as funções daquele jogador. Então isso é muito importante de você fazer em qualquer esporte e, por exemplo, especialmente no rugby. Os termos técnicos que tem, o try, Huck, C-beam, que mais? Offload, tem outros também que eu vou acabar esquecendo aqui. Enfim, são vários termos que você tem que saber o que está acontecendo, entendeu? O line-up, que é o lateral, né? Line-out, aliás. Line-up não, line-out. Line-out, que é a linha fora, né? O lateral. Enfim, são vários termos e vários nomes que você tem que saber. E você pode também, de determinada maneira, traduzir para o português. Eu acho que não tem muito problema, não. Em alguns jogos, sabe? Fala o termo em inglês. Line out, um lateral, entendeu? Esse tipo de coisa. Aí tem o Scrum,
Eles vão fazer os scrum, o scrum vai ser feito pelos dois times, são vários scrums durante o jogo. Por que acontece o scrum? Porque tem o no-con, o cara derruba a bola para frente. Eu estou dando exemplos assim, para você entender que às vezes, vou supor, você vai assistir um jogo desses e vai achar que o jogo é chato, porque você não entende os termos. Entendeu? Como espectador. Quem conhece o esporte, entende os termos, gosta do esporte. Então, você quando vai narrar, você também tem que aprender a gostar do esporte que você está narrando. Independente de se você tenha preconceito com esse esporte ou não, se você já não gosta dele, entendeu? Então você tem que olhar sempre os esportes com os olhos do espectador, e como narrador você tem que gostar do que você está fazendo, você tem que gostar do esporte que você está falando. Eu falei do rugby, agora a gente pode passar para falar, eu vou deixar para falar do futebol mais para frente, porque o futebol, a gente tem essa cultura mais de futebol no Brasil, né? Então eu vou falar dos outros, depois eu falo do futebol. O handball, por exemplo. São lá 6 de cada lado, tem os estilos de marcação, é um jogo lá e cá o tempo todo. O handball é um jogo muito difícil de narrar, porque quando você narra handball, você tem que ter muita voz, tem que ter muita pegada, entendeu? Porque sempre está acontecendo alguma coisa, sempre tem arremesso pro gol, sempre tem gol, né? Tem jogo que é 33 a 32, entendeu? Então são 65 gols, por exemplo. Então você tem que ter pique, você não vai narrar todos os gols. Gol! Não dá. Você tem que narrar os principais, gritando, gol e tal. Entendeu? Aí às vezes o cara joga com a mão, você fala arremesso, pode falar chute. No basquete também acontece isso. Então assim, é o tipo da situação que você pode trabalhar da melhor maneira possível. E você tem que tomar cuidado com os termos. Aí vamos supor, 6 de cada lado, você vai ter que decorar os 6. Tem os reservas também. Você procura decorar o nome dos caras, onde os caras jogam, a história do cara, tal, as posições, o que vai fazer, o que um ponta direita faz, o que um ponta esquerda faz, o armador central faz, o armador direito faz, o armador esquerdo faz, o pivô faz, entendeu? O goleiro é fácil, porque o goleiro é o cara que defende, é goleiro no futebol, é goleiro no rugby, é goleiro nos outros esportes também, né? Então assim, você tem que ter muito isso na cabeça, entendeu? Quando você vai narrar, você tem que saber exatamente a posição que o cara está ali fazendo, né? A função que ele está fazendo, a posição que ele está ocupando no campo, e saber exatamente descrever o que ele tem que fazer. Você tem que entender o que o cara vai fazer, certo? Então, o ponta direita, o que ele faz? Pô, aquele cara que fica espetado, ele vem para fazer o arremate depois, tal, sai correndo do fundo e vem e faz o gol. Então, assim, quando você sabe isso, sabendo disso, você já vai saber mais ou menos a estratégia de jogo, que é mais legal. Porque você, além de narrar, você tem que ver o jogo, o que está acontecendo, entendeu? Não é querer adivinhar, não é isso que eu estou falando. Mas você tem que ter uma leitura do jogo. Por exemplo, o time X está atacando muito com o ponteiro direito, mas o cara está bem marcado, não está conseguindo fazer o arremesso. O que era melhor fazer? Inverter a jogada, fazer um passe mais rápido, jogar de uma outra maneira com outro cara, infiltrar mais, arremessar mais de fora, entendeu? Tem todos os termos de tudo isso. Você vai aprender com as regras, você vai estudar, beleza. Mas você tem que saber, cara. Você tem que saber, você tem que ter uma leitura. Outra coisa, presta muita atenção no que o seu comentarista está falando, porque geralmente o comentarista é um cara que é expert no esporte. Então presta atenção, pergunta para ele, pô, o que está acontecendo aqui, o cara fez isso, o cara fez aquilo, não fez, e vai falar com ele. Entendeu? Existem livros de regras que você pode baixar em PDF na internet, você pode comprar também numa livraria se você preferir. Eu gosto muito de livros, que você consegue ver os livros, né? Eu gosto muito disso. Então, eu acho que é por aí. Você tem que ter esse discernimento na tua carreira para tentar fazer as coisas acontecerem da melhor maneira possível. Certo? Não é uma questão de certo e errado, mas tem um jeito de se fazer. Tem uma maneira de se fazer. Não é só chegar lá, pegar o nome dos caras e começar a falar.
Tem as questões das pronúncias, que eu já dei outras dicas falando sobre isso também. Você tem que ficar ligado nas pronúncias, perguntar. Outra coisa muito importante nos esportes coletivos, os apelidos, cara. Os caras têm apelidos, entendeu? Muitos jogadores têm apelidos. Então, a gente tem que parar e observar, perguntar como é que é o apelido desse cara. Pô, esse cara joga onde? O que esse cara faz? Tá, a vida do cara. Às vezes um detalhe da vida pessoal dele é importante, né? Ele é sobrinho de um cara que foi campeão olímpico, sabe essas coisas? Então, isso é legal você saber. É legal você não cair de paraquedas, cair de balão numa transmissão, entendeu? Porque isso, além de demonstrar que você sabe o que você está falando, demonstrar seu conhecimento a respeito daquilo, isso é uma coisa que vai só gerar comentários positivos sobre você, impressões positivas sobre o seu trabalho, entendeu? Então isso é muito importante. Vamos falar agora de qual esporte? Eu falei rugby e falei handball. Vamos pegar um outro esporte coletivo. O polo aquático. O polo aquático tem várias peculiaridades na regra. Tem que prestar bastante atenção. Sempre alguém sai do jogo. O rugby e o handball também. Sempre tem 2 minutos. No rugby são 10, né? Que o cara sai, o time fica com um jogador a menos, aí atrapalha bastante. E direto acontece isso no polo aquático. Direto. Então você tem que saber. Tem os posicionamentos dos caras também, eles invertem os posicionamentos, o que pode fazer, o que não pode, por que um lance foi falta e o outro não foi, entendeu? O que cada jogador pode fazer. Tem o lance da toquinha que tem um número, às vezes você não consegue enxergar direito, entendeu? Então assim, e o esporte coletivo ele tem um ritmo muito rápido para você narrar, qualquer um deles. Você não pode ficar moscando na hora que você está narrando, entendeu? Você não pode ficar pensando no que você vai falar. Esse é o grande lance, a grande dificuldade que eu vejo dos caras que estão querendo aprender a narrar. Pensar muito no que vai falar. Então você não pode ficar pensando no que você vai falar. Você tem que pegar e falar, meu. Não pode gaguejar, não pode titubear. Quando eu comecei a narrar, eu pensava muito nas coisas que eu ia falar. Eu tinha esse problema de pensar muito nas coisas que eu ia falar. Então isso era complicado para mim. Claro que com o tempo você vai pegando prática, você vai desenvolvendo, vai destravando, porque não é só destravar a língua, é destravar o cérebro também. Então chega um momento que é como você dirigir um carro. Quando você começa a dirigir um carro, já reparou como é que é? Você não sabe se acelera, você não sabe se pisa na embreagem, se pisa no freio, se engata a marcha, como é que faz, se vai bater no carro do canto, se vai bater na parede, se vai bater no poste. Então você vai devagarinho, você vai tateando. Mas tudo na vida é mais ou menos assim. O carro é uma grande analogia, um grande exemplo. E a narração esportiva também é a mesma coisa. Então, só que o que você não pode fazer? Você não pode travar, cara. Você não pode travar. A partir do momento que você está no ar, você não pode travar. Entendeu? Esse canal aqui eu vou passar muito conteúdo para você, para te explicar como você não trava, para dizer para você como é que você tem que fazer direitinho uma transmissão. A transmissão tem o passo bonitinho, bababá, entendeu? Tem que seguir, é um roteirinho que você segue. E é um roteirinho que não precisa estar escrito, ele pode estar escrito ou não, ele pode ser um roteiro mental também. Você tem que saber exatamente o que você vai fazer. Então agora a gente está falando do polo aquático. Pô, é um esporte que já é na piscina, já tem uma característica completamente diferente dos outros esportes coletivos. Né? Como é que é o passe? Os caras gostam de jogar com passe lá na frente, a regra permite alguma coisa diferente. Então você tem que saber todas essas peculiaridades para poder transmitir. Mais uma vez, decorar o nome de todo mundo que está jogando, sabe? O polo a cavalo que eu falei. Também tem as peculiaridades, onde que vai pôr a bolinha, como é que faz e tal. Então tem que saber. Aí você vai ter que saber o nome do cavalo também, vai ter que saber o nome do cavaleiro e tudo mais, entendeu? As regras certinho, como é que faz, como é que não faz. Então, assim, além de tudo isso, é um trabalho de pesquisa fundamental que você tem que fazer. Senão você não vai conseguir narrar, é impossível. É impossível você cair de balão se você não tem experiência nenhuma, que é o objetivo do meu canal, é ensinar quem não tem experiência, quem quer ser narrador. Quem já é narrador, quem já sabe, já está acostumado, dá uma driblada quando acontece algum imprevisto, algum problema. Mas quem não é, quem está começando, tem que entender que não dá para chegar lá e... O que está acontecendo?
Então você tem que ir bem estudado, já leva uma prévia da escalação, mais ou menos, dos jogadores, pelo menos todos os jogadores você tem que ter a lista, isso te ajuda, se puder ter a numeração, melhor ainda, às vezes não dá, mas ok, e vai tentando fazer isso, certo? Vamos falar agora do basquetebol. O basquete é um esporte que aqui no Brasil estava meio morto, né? Há um pouco tempo aí. O basquete deu um up muito legal. O advento da NBB, o advento da NBA, né? Passando em mais canais aqui, sempre TV aberta também e tal. Então, assim, o esporte, que é um esporte fantástico, né? O cronômetro zera e a bola está no ar ainda e pode acontecer alguma coisa. Pode mudar a história do jogo. Tem prorrogação, sempre vai ter um que vai ganhar, né? Nos outros esportes tem empate. No vôlei também não tem empate. No basquete, no vôlei não tem. Então você olha e fala assim, pô, né? De repente é um campeonato regular, pode ter um empate. No basquete não pode, tem que sempre alguém ganhar. É uma regra do esporte. Então tem as regras FIBA, tem as regras da NBA que são diferentes, existem algumas peculiaridades, algumas particularidades em cada regra, você tem que saber, né? E segue o que eu falei, tem que conhecer todo mundo, são 5 contra 5, cada um numa posição, que cada posição tem de objetivo mesmo, né? De o que o jogador tem que fazer exatamente, que ele joga naquela posição, entendeu? Porque às vezes o jogador é deslocado porque um machucou e ele vai ter que fazer uma função diferente. Será que ele é capaz de executar muito bem essa função diferente? Então tem tudo isso que você tem que saber, mas para isso, por exemplo, você tem que conhecer o jogador, saber que ele joga na posição 1, 2, 3, 4 ou 5. Se o cara joga na 4, será que ele é capaz de fazer a função da posição 5? Né? Que é armador, ala direito, ala esquerdo e pivô, né? E também os alas que jogam, o segundo armador que ajuda. Essas são as nomenclaturas antigas, né? Hoje é 1, 2, 3, 4, 5. Então, assim, é o armador principal, o segundo armador que é o escolta, que ajuda a armar. Os dois jogadores, um que é já meio ala pivô, o outro também ala pivô, e tem o pivôzão, que é o 5. Entendeu? Então, assim, você tem que saber tudo isso, onde que o cara fica, mais onde ele arremessa, onde ele chuta, o termo chute, entendeu? Saber o nome, tabela, a redinha, aro, quando a bola bate no aro, o que que acontece, o tempo de posse de bola, perdeu, o que acontece, entendeu? Então tem tudo isso, tem que saber quanto tempo de cada quarto, a NBA é um tempo, a FIBA é outro, entendeu? Ah, substituições, faltas, limite de faltas. Aí você fala assim, tudo isso é regra, mas isso é uma coisa que tem que entrar na sua cabeça. Quando você estiver narrando, pergunta pro comentarista antes de começar o jogo, poxa, mas vem cá, isso aí é mais ou menos assim, eu não me lembro exatamente, tal, não tem problema. Pergunta, antes estuda e pergunta. E o basquete, se for reparar, é o mais fácil que tem para você narrar. O que te dá mais informação, na minha opinião, é o basquete. Olha a tela do basquete. Depois que você vê esse vídeo, entra no YouTube, digita qualquer jogo de basquete da NBB e você vai ver na tela, tem o cronômetro do tempo do período, né, do quarto. Tem o cronômetro para o arremesso, que a gente fala o cronômetro para o chute, geralmente os números são vermelhinhos e tal. Tem o placar dos dois times, a pontuação de cada time, certo? Tem o número de faltas ali. Então, é muito rico de informação visual, né, a transmissão de basquete. E você pode se basear nesses números o tempo todo. Você não precisa esquecer que esses números existem. Você se baseia nesses números o tempo todo. Isso é muito legal. Isso é muito legal, isso te ajuda muito no ritmo da transmissão e te ajuda muito a transmitir muito bem um jogo de basquete. Então, assim, use e abuse de tudo isso, sabe? Você pode até parecer repetitivo para quem está assistindo, mas não é. Porque a gente não sabe a hora que o cara pegou para assistir e tal. Se o cara está assistindo o jogo inteiro, ele quer saber, ele quer as informações também. Entendeu? Então, o basquete te dá tudo isso.
Dá todas essas informações o basquete te dá na tela já, tá lá limpa para você usar sem problema nenhum. Vamos falar do vôlei agora, um esporte que eu gosto muito, o voleibol também. Eu gosto muito de narrar o vôlei. Qual que é a sacada, literalmente, de narrar o vôlei? Decora o nome do levantador de cada time. Olha, um macete legal, hein? Você vai ver, você vai começar a narrar, você vai ver que tem diferença. Claro que são 6 de cada lado, tem as posições, tem as rotações, tudo mais, você tem que saber tudo isso, todas as regras, a posição de cada jogador, o que cada jogador pode fazer ou não. Mas se você decorar o nome dos levantadores, a bola vai sempre passar na mão do levantador. Então ele te dá o subsídio para você falar alguma coisa quando alguém fizer um passe para ele. Então, por exemplo, o time sacou, teve a recepção, ou vai ser um ponteiro que passa bem, que recebe, ou líbero, enfim. Quando chega no levantador, você já vai ver o desenho do que mais ou menos ele vai fazer. Se ele vai jogar a bola na entrada de rede, na saída de rede, qual ponta que ele vai jogar a bola, se ele vai jogar a bola no meio, a movimentação que acontece ali. Então, você narra meio que de acordo com o que o levantador está fazendo. Entendeu? Então, por exemplo, isso passa por você estudar esse levantador, como é que ele joga, ele gosta de jogar a bola mais rápida, ele é um cara mais talentoso. Geralmente os levantadores são os caras mais talentosos, entendeu? E quando a bola gira muito, quando ele faz o passe, pode dar 2 toques. Quando a bola gira muito, seja, o tá girando bastante a bola. Hoje tem o video check no vôlei, né? Antigamente não tinha, que é uma espécie de VAR, né? No vôlei, o tênis também tem, né? Para checar se a bola foi boa ou não, se desviou na mão do bloqueio, né? Ou não. Se bateu na fita e saiu, se foi dentro ou se foi fora, entendeu? Tem todas essas, se teve invasão ou não, tem todas essas peculiaridades no voleibol. E o voleibol é um esporte muito dinâmico, não é um esporte fácil de narrar o voleibol, não. É muito dinâmico, é muito rápido. As coisas acontecem muito rápido. Mas repara que na transmissão sempre tem um replay, dá tempo de você dar aquela levantada, né, literalmente na transmissão, quando acontece um ponto super legal. Você pode jogar para o comentarista, falar rapidinho, curtinho, pô, bela jogada na ponta, não sei o que, tal, tem que marcar, outro time tem que marcar aqui, marcar ali. Então isso é o tipo da coisa que você consegue visualizar, aquilo que eu falei um pouquinho antes, da leitura do jogo. Então se você tiver essa sensação e essa percepção durante o jogo, cara, teu trabalho vai decolar. Os nomes dos saques, os nomes das recepções, dos levantamentos, das jogadas, todos têm um nome. Chutada, esmico, a China, em vários, jogada de meio, jogada de ponta, entendeu? A inversão, tem várias coisas, o bloqueio e tudo mais. Então saber exatamente o que acontece, saber as regras do esporte, claro que tudo isso é fundamental, entendeu? Mas o que eu quero dizer muito em relação à transmissão em si é você usar todos os elementos que você tem. Tempo técnico, poxa, observa quando o cara vai pedir o tempo, ali você está vendo a televisão, sabe? Mais ou menos o que ele vai falar, vai dar uma bronca, não vai? Escuta, pede um sobe-som na hora que o cara vai falar. No basquete também tem isso, né? O tempo, os outros esportes também tem, o handball, o rugby não. Mas aí você pede um sobe-som, ó, cara, fala de novo aí, pô, que legal. Vamos ouvir o que ele está falando. Aí analisa com o comentarista depois que vocês ouviram, entendeu? Então tudo isso é muito importante. Você constrói a tua transmissão. Você faz aquele... como é que eu vou explicar? Aquele evento, não é um evento que você está fazendo, ser um evento mais legal do que ele já é legal. Você pode atrair pessoas que não gostam do vôlei, pela sua narração, começam a gostar de assistir vôlei. De repente começam a gostar do esporte, até praticar o esporte. Então assim, o narrador ele tem um papel fundamental em tudo isso. Eu diria até que é um papel cultural e didático, né? Como se fosse até um professor. Porque às vezes eu já escutei um monte de gente falar, pô, tem um cara que narrou bem esse jogo aí, pô, comecei a assistir o jogo, comecei a gostar do jogo, eu não gostava. Isso acontece muito com luta. O cara não gosta de luta. A hora que ele assiste, por exemplo, o MMA, ele vê que não é o que ele estava imaginando. Não é tão violento assim, nesse sentido
de um, sabe? É um esporte. É violento? É violento, mas e aí? Então tem os caras que narram muito bem esse tipo de esporte. Os caras que fazem você sentar e olhar na televisão para assistir. É normal. E agora, por último, vamos falar do futebol, né? Que é o esporte bretão, o esporte que todo mundo gosta aqui no Brasil, e não sei o que, não sei o que lá. O futebol, primeiro, são 22 caras que correm atrás de uma bola. Você tem que decorar o nome dos 22. Saber mais ou menos o que aqueles 22 caras fazem. Da onde eles vieram, a origem que eles vieram, se o cara está emprestado, se o cara foi vendido, se o cara está comprado, enfim, qualquer coisa. Características dos jogadores, a gente conhece as posições, lateral direito, quarto zagueiro, lateral esquerdo, volantes, jogam com um ou com dois, aí é o segundo volante, os meias, meia pela direita, meia pela esquerda, o cara que joga na frente hoje, o atacante pela direita aberto, o atacante pela esquerda aberto e o centroavante. Antigamente era ponta direita, ponta esquerda, entendeu? Futebol, você pode reparar que de tempos em tempos ele vai voltando à estratégia anterior, vai trocando estratégia, o time fica mais fechado, os elencos aprendem a jogar com a defesa mais bem postada, as linhas, os sistemas 3-5-2, 4-4-2, tudo isso você tem que saber. E a televisão ela te dá as informações do placar, né? As substituições, quem tomou cartão, tudo isso. Então, você tem que ser muito preciso na sua transmissão. Você não pode deixar passar esse tipo de coisa. Apareceu um cartão, você tem que falar, cara. E você pode falar a hora que aparece o cartão que o juiz deu e depois que a TV acredita, que coloca lá o GCzinho que a gente fala, né? Que é o gerador de caracteres, as letrinhas que aparecem. Então você tem que falar em cima da pinta. Cartão amarelo pro fulano de tal, não sei o quê. 5 minutos do segundo tempo ele tomou o cartão e já tinha feito 2 ou 3 faltas, né? Pergunta pro comentarista, hoje tem comentarista de arbitragem também, com todas as artes lá, que tem planilha de impedimento, tem o VAR, tomar cuidado com o VAR, né? Muita gente estava lá gritando gol, agora já não estão mais gritando. Então o que você faz? Grita ou não grita? Aí eu acho que vai passar por uma linha editorial. Aí eu não acho que é o narrador que vai decidir, não. As emissoras que vão querer falar, não, você não vai gritar porque a gente não quer que grita. Então você pode gritar, depois a gente corrige. Entendeu? Sempre tem uma câmera de impedimento. Às vezes você faz uma transmissão numa web TV, um streaming que não tem tanto recurso. Então a transmissão é meio pobre, né? Pobre nesse sentido, de não ter muita câmera, muito recurso para o narrador. Aí complica. Atrapalha muito a vida da gente isso. Mas faz parte do show. Você tem que estar muito atento, tem que prestar muita atenção. Você tem que saber exatamente onde a bola está, que zona do campo que a bola está. É zona de perigo, zona de gol? Não. É aquela zona mais tranquila, que é o meio de campo, que estão tocando bola, a bola saiu para a lateral. Aproveita os laterais para dar os textos foguetes, as deixas padrão, entendeu? Esse tipo de coisa. Então você tem que ter tudo isso na sua cabeça na hora que você vai narrar. Você tem que ter total controle da narração na hora que você estiver narrando. Você não pode ficar viajando, achar que é assim, gaguejar, ter dúvida. Você não pode ter dúvida. Você não pode pensar muito para trabalhar. Tem que ser uma coisa meio automática. Isso você consegue com prática. Existe um método que você consegue com prática, fica bom para narrar qualquer esporte. Entendeu? O método que eu usei funcionou. Então assim, é o tipo da coisa que é legal você fazer. Se preocupar muito com isso. Se preocupar em praticar, se preocupar em decorar, se preocupar em fazer. Mas na hora que estiver fazendo, se solta, cara. Não fica se travando, não fica se preocupando com qualquer erro. Você tem que dar ritmo, tem que dar precisão ao que você está falando. A imagem está mostrando, entendeu? Você não pode brigar com a imagem. Então, assim, é uma situação que é bem tranquila com o tempo para você fazer. Mas você precisa ter um processo de aprendizado, um processo de evolução para chegar lá. Entendeu? Não adianta achar que já está sabendo fazer tudo, porque não está, não. Então é isso que eu quero te ajudar aqui, é passo a passo para você chegar lá onde você quer. O seu objetivo é ser um narrador ou uma narradora esportivo e ter êxito na profissão, né? Ter qualidade, ter um trabalho bem feito, ter um trabalho que é reconhecido, né? Por quem assiste, por quem emprega. Então, enfim, é esse tipo de coisa que você tem que se preocupar muito. E os esportes coletivos,
eles são muito legais de narrar, mas tem que tomar muito cuidado com todos esses detalhes que eu passei para você, tá bom? Mas isso eu tenho certeza que se você praticar, você vai tirar de letra. Aqui é a Escola de Narradores com Maurício Bonato no YouTube. Valeu, mais um vídeo para você. E vai ter muito mais conteúdo aí na sequência. Sempre nos acompanha. Então pode se inscrever no canal, dar aquele cliquezinho lá, aciona o sininho para saber quando eu estou postando vídeo novo. E vamos que vamos, tamo junto, hein? Escola de Narradores Maurício Bonato para você.